Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 27, versículo 11 até o 26. Hoje nós vamos falar talvez de um dos textos mais conhecidos, com certeza, de toda a Bíblia. Nós vamos falar sobre Mateus, capítulo 27, versículo 11 ao 26. Obrigado, irmão. Todos acharam? Mateus, capítulo 27, versículo 11 até o 26, assim diz a palavra do Senhor. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual desses vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime este homem cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Pai, que se faz presente neste lugar. Te agradecemos porque temos a oportunidade de louvar o Teu santo nome, de ouvir a Tua palavra, de ter a liberdade de estar aqui em comunhão com os nossos irmãos. Peço nesse momento que o Senhor me use apenas como uma ferramenta, pois eu não passo disso. Que o Teu Santo Espírito possa falar através de mim, para a edificação da Tua igreja e para que nós possamos ser impactados pela Tua palavra, tão somente pela Tua palavra. Muito obrigado, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida ela é cheia de decisões, não é? A vida ela é cheia de decisões, ela é feita de decisões. Você com certeza escolheu qual roupa você viria essa noite aqui no culto. Se você não escolheu, a sua esposa escolheu para você. Mas a vida ela é cheia de decisões. Você escolhe com quem quer se casar, você escolhe qual carreira você quer seguir, você escolhe se você prefere trabalhar em uma área ou em outra área. Você escolhe tudo na sua vida, praticamente tudo o que envolve você. Mas muitas decisões que nós tomamos podem impactar a nossa vida tanto positivamente como também negativamente. Esse texto de hoje fala sobre um personagem muito famoso das Escrituras, que é Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, nos tempos de Jesus. Ele tinha um dilema que talvez muitos ainda têm na sua mente: o que farei de Jesus chamado Cristo? O que farei deste homem? O que eu posso fazer com ele? Talvez, se você nunca se deparou com essa pergunta, um dia você vai se deparar e você vai ter que se decidir o que você vai fazer com Jesus chamado Cristo. Essa foi com certeza a decisão mais importante que Pilatos já tomou na vida dele. E hoje nós vamos analisar esse texto e entender que não existe neutralidade. Ou você decide, ou você se omite, porque se omitir também é uma decisão.
Pilatos, ele achou que ele poderia estar lavando as mãos dele de qualquer responsabilidade, mas ele estava muito enganado, porque lavar as mãos também é uma decisão. E muitas vezes nós estamos vivendo, lavando as nossas mãos diariamente, achando que estamos no meio termo, achando que nós estamos, de uma certa forma, num estado neutro, mas não existe. Ou você solta Barrabás, ou você escolhe por Jesus, não tem outra escolha. Esse texto, ele narra o fim da história humana de Jesus aqui na Terra. Esse texto, ele narra os últimos capítulos do ministério de Jesus aqui na Terra. Jesus, ele é preso no Getsêmani depois que foi traído por Judas Iscariotes. Os irmãos bem sabem, traído por algumas moedas de prata e também com um beijo no rosto. Jesus olha para ele e diz: é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Então os soldados vão até o Getsêmani, prendem Jesus e o levam para ser açoitado. Jesus, ele é gravemente açoitado, violentamente açoitado, levado para Caifás e depois para Pôncio Pilatos, o governador romano que estava na Judéia nos dias de Jesus. Então Pilatos, ele julgou que aquele caso não era da jurisdição dele e mandou Jesus para Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, um tetrarca na região. Ele estava acima de Pilatos. Ele manda Jesus para Herodes. Herodes, ao conversar com Jesus, também não toma nenhuma decisão e manda com que aquele caso voltasse para que Pilatos tomasse a decisão. Repare que nenhum e nem outro tomaram a decisão e tentaram jogar a responsabilidade um para o outro. Pilatos, ele estava tentando de todas as formas se esquivar daquela decisão, porque ele sabia que aquele homem era diferente de todos os outros que ele já havia julgado. Então, a palavra de hoje vai ficar com essa pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? Eu gostaria que você pensasse também o que você tem feito na sua vida de Jesus chamado Cristo. Será que nós cairemos naquela frase impactante que John Piper disse? Que muitas vezes, e para muita gente, Jesus virou um programa de fim de semana. O que nós temos feito com Jesus chamado Cristo? Versículo 11 ao versículo 14, peço que os irmãos acompanhem com as Bíblias abertas. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nada, nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Então, já que Jesus voltou para Pilatos e agora ele não poderia mais mandar para ninguém, porque o próprio Herodes havia decretado que Pilatos julgaria Jesus, então ele não tinha para onde correr. Ele teria que começar o julgamento. Então ele começa o julgamento e aqui entre nós, Pilatos já havia julgado centenas e centenas e centenas de homens. Pilatos já havia mandado matar centenas e centenas de homens com um coração duro, como os líderes romanos faziam. Pilatos já havia mandado crucificar muita gente. Os romanos crucificavam os piores criminosos da época. A crucificação foi criada pelos romanos, inclusive. Uma forma mais cruel e humilhante de assassinar alguém naqueles tempos. Então Pilatos, aquele caso não era novidade para Pilatos. Ele estava acostumado a julgar as pessoas, ele estava acostumado a mandar pessoas para a cruz. Para Pilatos aquilo não era novidade alguma. E aqui pensando, creio nós que ele sempre começava o julgamento perguntando: olha, que crime você cometeu? É verdade que estão falando isso contra você? É verdade que você é um criminoso, como dizem? É verdade ou é verdade? Mas com Jesus ele começa diferente, ele diz: é você o rei dos judeus? É você mesmo o rei dos judeus? Porque Jesus já estava causando um grande impacto na sociedade. Todos ali na Judéia, Jerusalém, todos conheciam Jesus, todos. Já era um ministério de grande impacto. E ele começa o julgamento e pergunta: és tu o rei dos judeus? Pilatos, ele sabia que algo especial havia naquele homem. Ele sabia que aquele era o maior homem com a qual ele já havia se confrontado na vida dele. És tu o rei dos judeus? Embora ele soubesse da responsabilidade, embora ele soubesse que Jesus
não estava ali por ser um criminoso, porque o texto diz que ele sabia que a multidão havia entregado por inveja. Ele sabia o que deveria fazer e ele não fez. Ele sabia da sua responsabilidade, mas ele se omitiu da sua responsabilidade. Embora a decisão fosse dele, embora ele sabendo que Jesus era justo e o que ele teria que fazer, porque ele teria poder para fazer, ele não fez. Ele se omitiu. Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas constantemente fogem de suas responsabilidades. Hoje não é diferente. Hoje, em nosso mundo, as pessoas fogem constantemente de suas responsabilidades, tentando transferir para o outro as suas responsabilidades, tentando jogar no colo do outro aquilo que cabe a ele fazer. As pessoas, elas têm esse costume. Pilatos também não era diferente. Hoje pela manhã nós fizemos a exposição do capítulo 4 de Tiago e no domingo que vem nós encerramos a carta de Tiago. Mais uma carta, né? Nós já fizemos a exposição de várias cartas. O último versículo do capítulo de hoje diz que aquele que sabe o que é correto fazer e não faz, está em pecado. Ele está falando que omissão é pecado. Aquele que sabe o que é correto fazer, mas não faz, também peca. Porque omissão é pecado. Então, se você, em determinado ponto da sua vida, você procura se omitir porque você acha que ficando no meio termo, você acha que você vai agradar tanto gregos como troianos, não se engane, porque isso também é pecado. Omissão também é pecado. Algo parecido, Jesus diz em Apocalipse 3, 15 e 16, conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente, melhor que você fosse frio ou quente. Assim como você é morno, não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A omissão, a questão morna, em cima do muro, o meio termo, isso não provém de Deus. Ou nós soltamos Barrabás, ou nós soltamos Jesus. Isso é na minha vida e na sua todos os dias. Não existe meio termo. Não existe meio termo. E a salvação também não existe meio termo. Ou nós cremos em Cristo, ou nós não cremos em Cristo. Não adianta você contar vantagens dizendo que é um bom pai, uma boa mãe, paga suas contas, não rouba ninguém. Isso não entra no quesito salvação. Salvação é apenas por Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Se você não crê em Cristo, você pode se julgar a melhor pessoa e fora, o inferno te espera. Porque ninguém pode se justificar perante Deus. Ninguém pode chegar perante Deus contando vantagem daquilo que faz ou deixa de fazer. Ou nós cremos em Cristo, ou nós não cremos em Cristo. Não existe meio termo na vida cristã. Não existe meio termo, não existe lavar as mãos. Certa vez um jovem disse para mim, eu não era pastor na época, ele disse, olha, eu estava tentando evangelizar ele disse, eu fico em cima do muro. Eu não desacredito, mas também eu não acredito e também não vou na igreja. Até porque no dia que eu chegar lá, se eu ver realmente que é tudo verdade, Deus vai saber que uma parte minha não duvidou. Mas se eu chego lá em cima e realmente nada daquilo é verdade, então eu não vivi dentro de uma igreja negando as minhas vontades e aquilo que eu queria. Então eu sempre fico ali no meio termo. E muitas vezes nós que estamos dentro da igreja só estamos de corpo presente. Mas a nossa vida ela não se traduz em nada do que nós pregamos aqui. E isso também é viver de forma morna. E isso também é viver lavando as suas mãos todos os dias, da mesma forma que Pilatos fez. Independente de qual for a sua decisão, tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Seja frio ou seja quente, porque morno pode ter certeza que se dá nojo até no próprio Deus, ânsia de vômito. Imaginem nós. Então tome a sua decisão. Versículo 15 ao 23, vamos ver o que o texto diz. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido, qual desses vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele.
Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime este homem cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Aqui talvez seja a única situação em que um governador romano estava encurralado pela situação. Se os irmãos não conhecem um pouco de história daqueles dias, um governador romano tinha muito poder. Um governador romano, ele não ouvia vozes, e principalmente de uma multidão judaica, de uma multidão cheia de fariseu, de uma multidão com pessoas que eles julgavam como cães. Mas ali ele estava extremamente encurralado pela situação. Repare que Pilatos ele está dialogando com a multidão. Mas por que eu vou condenar esse homem? Que pecado ele fez? Por que vocês estão querendo a condenação dele? Ao invés de ele tomar a sua decisão, porque ele sabia o que era correto fazer, ele tentou dialogar com os outros para ver qual era a opinião dos outros. E isso também era um problema. Quantas vezes você sabe o que você deve fazer? Você sabe. Mas você sempre procura muitas vezes opiniões erradas. Opiniões erradas para ver se aquilo... se as pessoas falam o que você gostaria de ouvir. Se você sabe o que tem para fazer, faça. Essa parte diz que, por ocasião da festa da Páscoa, estava se aproximando, era na semana da Páscoa, era comum, era uma tradição naqueles dias o governador soltar um prisioneiro conhecido. E havia sido preso alguns dias depois um prisioneiro chamado Barrabás. Barrabás ele era um perturbador público, ele era um criminoso. Tá? A tradição diz que Barrabás fazia parte de um grupo de terroristas. Barrabás não era flor que se cheire, Barrabás não era bonzinho, Barrabás ele era um criminoso e da pesada. E a prisão de Barrabás naqueles dias surtiu grande, como posso dizer, teve grande repercussão naqueles dias. Olha, prenderam Barrabás. E então no dia da festa, na semana da festa da Páscoa, quando era costume soltar um prisioneiro, o povo já tinha o nome na ponta da língua. O povo já tinha o nome na ponta da língua. Na ponta da língua. Qual desses homens devo soltar? Jesus ou Barrabás? Perguntou Pilatos. Qual desses homens vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E o povo na ponta da língua disse: Barrabás. Algo interessante que eu gostaria que os irmãos entendessem o porquê Pilatos ele estava tão omisso nessa história é que Pilatos já era um governador em decadência há algum tempo. Pilatos não era um governador que estava no auge de seu governo, ele já era um governador em decadência. Alguns meses antes deste caso onde ele estava julgando Jesus, ele teve que ir para Roma para se apresentar a Júlio César, para que ele desse conta de alguns assassinatos que aconteceram na Galileia, de muitos galileus que morreram misteriosamente. Então Pilatos teve que ir até Roma para prestar conta dessas pessoas que morreram. Ou seja, mais um deslize de Pilatos e ele perderia o seu trono, mais um deslize de Pilatos ele perderia todo o seu poder e os seus benefícios. Então Pilatos ele sabia que aquela poderia ser a rasteira final no seu governo. Interessante que em João 19:12, a Bíblia diz que os fariseus encurralaram Pilatos e falaram assim para ele: olha, se você soltar Jesus não é amigo de César. Não é isso? Por que eles usaram este motivo? Porque eles sabiam que Pilatos estava em decadência e não poderia mais ter problemas ali. Então eles pressionaram Pilatos a não soltar Jesus, porque se ele soltasse Jesus haveria uma rebelião ali, e com certeza César lá em Roma ficaria sabendo e ele perderia todos os seus benefícios e todo o seu poder. Porém ele estava ao mesmo tempo encurralado pela sua esposa. E quando ele estava sentado ali no tribunal, a sua esposa mandou uma mensagem para ele: não se envolva com o sangue deste homem inocente, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele. Ou seja, os romanos, eles eram muito supersticiosos e para eles os sonhos tinham grandes valores. Uma noite antes, a mulher de Pilatos sonha com Jesus,
que ele era inocente. E ela manda uma mensagem para o marido dela: não se envolva com o sangue deste homem, porque ele é inocente. Então Pilatos estava realmente encurralado. De um lado, a esposa falando que Jesus era inocente, a consciência dele que sabia que Jesus era inocente, mas o medo de soltar Jesus e causar uma rebelião entre o povo, e ele perder o cargo dele e todos os seus benefícios. Ele estava encurralado, e neste momento ele se depara com essa situação. O que vou fazer com Jesus chamado Cristo? E agora? Será que muitas vezes na nossa vida não é assim? Será que muitas vezes você não sabe o que fazer com Jesus chamado Cristo para você não perder determinados benefícios que você tanto preza? Será que muitas vezes você tem que negar o seu princípio, mesmo sabendo o que é certo fazer, apenas para você não perder coisas que você julga ser importante, bens materiais? Será que muitas vezes você nega Jesus chamado Cristo para você fechar aquela venda vantajosa, mesmo que precise sonegar imposto? Será que nós estamos negando Jesus chamado Cristo nessas coisas? No que nós temos lavado as nossas mãos? Como se nós estamos diante de uma situação e fechamos os nossos olhos, como se aquilo não existisse, mas nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos qual é a realidade. Quantas vezes você deu mais ouvidos para a multidão do que para aquilo que você sabia que era verdade? Você é uma pessoa que é muito influenciável? Você é uma pessoa que ouve um e tem uma ideia. Daqui a pouco você ouve outro e já muda de ideia, porque na verdade o que importa para você é a opinião dos outros. Será que o que importa para você realmente é a opinião dos outros? Ou é o que a Bíblia diz? Será que para você realmente importa fazer o que é certo ou negar Jesus chamado Cristo por qualquer vantagem que o mundo aí fora possa te oferecer? Qual tem sido a nossa postura como cristãos? Qual tem sido a nossa postura? Será que nós estamos sempre aqui falando que nós estamos com Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, mas a primeira situação nós fazemos igual aos discípulos, cada um corre para um lado? Cada um corre para um lado. Não é isso que Jesus espera de nós. Qual decisão você tomará? Talvez você já creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez não. E para você que já creu, qual é o seu comportamento no dia a dia? Qual é o seu comportamento no dia a dia? Porque a todo momento o mundo chega com essa pergunta para nós: olha, eu tenho uma vantagem aqui, agora você vai fazer o que com os seus princípios? Agora você vai fazer o que com Jesus chamado Cristo? Você vai soltar Barrabás ou você vai soltar Jesus? De que lado você está? Essa é uma questão importante para nós. Versículo 24 ao 26, para nós caminharmos para o final. Diz assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Após várias tentativas frustradas de se livrar desse problema, após várias tentativas frustradas de tentar se livrar dessa pergunta, de se esquivar da responsabilidade, não teve jeito. Ele teve que tomar uma decisão. Mas ele deixou muito claro que para ele ali, a culpa era da multidão e não era dele. Vocês repararam? Mais uma vez ele pegando a sua responsabilidade e jogando para o outro, sendo que ele deveria assumir as suas próprias responsabilidades. Irmãos, não há relatos na história em que os romanos governavam praticamente o mundo todo de um tribunal, um julgamento parecido com o de Jesus. Não há relatos de um governador romano tão confuso como foi no julgamento de Jesus. Ele sabia o que deveria fazer. E ele disse: estou inocente do sangue deste homem. Tragam-me água. Eu estou inocente. Olha, a culpa é de vocês. Olha, eu sou o governador, tudo bem, eu deveria tomar a decisão, mas a culpa é de vocês, não é minha. Você conhece alguém que sempre se esquiva das suas responsabilidades? Você conhece alguém que sempre coloca a culpa do que faz no outro?
Você conhece alguém que sabe o que deve fazer, não faz, mas sempre procura desculpas para escorar a sua falta de compromisso muitas vezes? Você conhece alguém assim? Pilatos, diante de toda aquela pressão, lavou as suas mãos. Será que aquela foi a atitude correta? Diante de toda aquela pressão, ele apenas lavou as suas mãos e fez aquilo que ele sabia que ele não deveria ter feito. Quanto mais Pilatos lavava as suas mãos, mais elas ficavam sujas. Quanto mais ele lavava as suas mãos, mais cheias de impureza elas ficavam. Mais cheias de impureza. Não existe neutralidade. Sabe qual foi a conclusão disso? Pilatos, depois que terminou o seu governo na região da Judéia, ele foi morar na Suíça. A Bíblia não diz, mas historiadores concordam que o fim da vida de Pilatos, ele ficou maluco e passou seus últimos dias lavando as suas mãos o dia todo, até o ponto em que ele mesmo se matou. Ele sabia o que deveria fazer, não fez, e passou seus últimos dias lavando as suas mãos, com o remorso no seu coração. Será que muitas vezes nós não temos sempre falhado e nos omitido e sempre nos acovardamos diante das situações e depois vamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e ficamos pensando: eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter feito diferente. Você já se deparou com isso? Alguma vez você já deitou a cabeça no seu travesseiro e pensou: eu não deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito diferente? Talvez, elevado a 10, fosse o sentimento de Pilatos. Não deixe ninguém decidir por você. Não deixe que a multidão decida por você. Não deixe que as pessoas decidam por você. Tenha a sua identidade cristã. Decida você. Decida você, porque como eu disse no começo, a nossa vida ela é feita de decisões. E tome a sua decisão que você precisa tomar o quanto antes, porque você não conhece o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã. Tem uma história que conta sobre o Dr. Dwight L. Moody. E essa história conta que 6 anos antes dele morrer, ele contou que na igreja onde ele pastoreava em Chicago, em 1871, ele dedicou 6 noites para falar da vida de Cristo. E na penúltima noite ele tratou dessa pergunta: o que faremos nós de Jesus chamado Cristo? Ao se despedir da multidão, ele disse: olha, levem esse texto para casa, esse mesmo texto que nós lemos. Meditem sobre ele, domingo que vem nós decidiremos o que faremos de Jesus chamado Cristo. O que acontece é que naquela mesma noite, um incêndio destruiu a cidade de Chicago. E nem metade das pessoas que estavam no culto no domingo à noite voltaram no domingo seguinte. Se você não se decidiu por Cristo ainda, você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã com a sua e com a minha vida. Talvez o próximo da fila sejamos nós. E nós jamais saberemos. E aí, o que você fez com Jesus chamado Cristo? O que você fez da sua vida? Talvez você ainda não se decidiu por Cristo, hoje é o momento. Mas talvez você já se decidiu por Cristo e diz: olha, eu já sou crente, essa mensagem não é para mim. Não, porque muitas vezes você já se decidiu por Jesus chamado Cristo, mas a sua vida anda morna. A sua vida anda sempre na omissão. A sua vida anda sempre nas decisões que deveriam tomar e não foram tomadas. Cristo espera de nós ousadia, caráter cristão. Se hoje falta isso para você, nós vamos orar para que Deus nos dê caráter cristão, para que Deus nos dê santidade de vida, para que nós possamos mostrar lá fora com as nossas atitudes, quando formos fechar os nossos negócios, quando estivermos dentro do nosso trabalho, quando estivermos dentro de um quarto onde ninguém nos vê, que nós possamos mostrar realmente quem nós somos e o que nós fazemos com Jesus chamado Cristo. Abaixe sua cabeça. Eu não sei se todos aqui são crentes em Jesus, eu não sei. Mas se Deus trouxe você essa noite aqui, e você ouviu essa mensagem tocou no seu coração, e você realmente agora decide o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo, apenas levante a sua mão, nós vamos orar por você. Deus abençoe, meu querido, Deus abençoe. Amém.
Mas se você já é crente, mas a sua vida tem passado e você tem percebido que em nada a sua vida reflete aquilo que a Bíblia diz, e você realmente agora decide viver para Cristo com tudo que você tem, também levante a sua mão, nós vamos orar por você para que Deus possa estar nos revigorando nessa caminhada. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Amém, glórias a Deus. É isso daí, nós precisamos de novidade de vida. Nós temos que sair do morno, nós temos que caminhar para Deus mesmo com as nossas dificuldades. Buscar santidade todos os dias e viver para Deus de verdade.